Aqui qual é a mensagem para hoje. Vamos gerar aqui um número aleatório. Vou colocar aqui. Vamos colocar para gerar. 497 do nosso livro. Vamos ver que palavra é essa de Deus. Para refletirmos hoje durante o dia. E à noite eu faço a reflexão. Bom, aqui está a mensagem. A linha reflexiva. 497. Aqui. E reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículo 13. É isso que a gente vai refletir aqui. Bem, tá aí o versículo completo dessa linha bíblica. Fala que Manassés, ele fez oração a Deus. E Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, vem a linha bíblica, né? Reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Bom, falando sobre Deus, a Bíblia orienta, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Mas às vezes nós demoramos a dar para Deus o devido reconhecimento, a devida atenção a ele, por tudo que ele não só fez, como faz na nossa vida. Quando as coisas começam a desandar, se não agirmos rápido, nós ficamos sem dar a Deus a devida importância e acabamos perdendo a vida, sem em momento algum, ter se aproximado de Deus. Manassés, conforme a própria palavra de Deus relata, ele tomou algumas atitudes que mostraram que ele não reconhecia a Deus. Até então, ele tinha atitudes que Deus reprovava. Algumas dessas atitudes, desde a sua infância, desde da adolescência em diante, ele desagradava ao Senhor. Algumas atitudes que ele tomou, conforme a Bíblia coloca, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos povos à sua volta. Muitas vezes nós importamos, digamos assim, coisas do mundo afora que não agradam a Deus. Situações do modismo do mundo que está arrastando multidões para caminhos que não são bons, que às vezes a gente traz para a nossa vida, eu falo por experiência própria, e às vezes nós arcamos com as consequências dessas atitudes. Então, Manassés fez isso. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme abominações de povos. A Bíblia diz que o mundo inteiro está posto no maligno. E cabe a nós poder ter atitudes que vá na contramão do mundo, né? Essa foi uma das atitudes dele que desagradou ao Senhor. Também ele tornou a edificar os altos que seu pai tinha derrubado. Altos eram altares que eram feitos com imagens de escultura de adoração a deuses estranhos, a ídolos que tomavam o lugar de Deus na vida dele. Então ele fez isso. Enquanto o pai dele, que agradou ao Senhor, né, ele derrubou esses altares, Manassés foi e reergueu. Não era para ter feito isso. Às vezes, coisas relacionadas boas relacionadas à nossa família, dos nossos pais. Às vezes a gente nega essas coisas, nega atitudes que nos aproximavam de Deus por outras que apenas nos afastam, né? Nos afastam de Deus. E assim ele fez. Edificou altares na casa do Senhor, ou seja, a casa do Senhor, que era o templo, né, de adoração, naquela época em Israel, né, em Jerusalém. Hoje na nossa vida é o mais íntimo da nossa mente, quando nós nos entregamos a pensamentos ruins, sentimentos maus, que agradam mais a carne do que a Deus. Então são coisas que acabam nos levando a erguer aquilo que não agrada a Deus no íntimo da nossa mente. Então a gente ergue essas coisas no íntimo da nossa mente e acaba tomando o lugar de Deus na nossa vida. Então, ele se aproximou de feitiçarias, né? Buscou a feitiçaria, a adivinhação, agouros, conforme a palavra fala, né? Então, ele se entregou a toda forma de idolatria e de feitiçaria que Deus reprova, né? Deus quer que busquemos a ele para obter resposta, para dar uma direção à nossa vida. Então, ele fez tudo isso e provocou a ira do Senhor. Ele fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, a Bíblia diz, para o provocar a ira. Também pôs imagem de escultura na casa de Deus. Manassés tanto fez errar da própria Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que Deus havia tirado diante do povo de Israel. Então, e
E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos à voz do Senhor. Quantas vezes nós não demos ouvidos à palavra de Deus, né? No sentido de buscar aquilo que não agrada ao Senhor. E qual foi a atitude do Senhor diante disso? Diante dessa situação que Manassés trouxe, que Manassés gerou. O Senhor trouxe sobre ele os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-os com cadeias, o levaram para a Babilônia. Então, quando tudo começou a arruinar na sua vida, devido ao seu desagrado a Deus, veio a punição. Às vezes Deus nos pune, nos castiga, não para nos destruir, né, mas para apenas nos repreender e nos levar para Ele. E assim fez com Manassés. E ele, angustiado, orou deveras, ou seja, verdadeiramente ao Senhor Deus. E humilhou-se muito perante Deus. E lhe fez orações. O que foi que aconteceu então? Quando ele se humilhou a Deus, reconheceu seus erros, quis mudar, o inesperado acontece. Quando isso aconteceu, quando ele se humilhou perante Deus, Deus se mostrou favorável para com ele. Ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo para a sua cidade, para Jerusalém, ao seu reino. O que foi que aconteceu após isso? Reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então, os erros, a punição de Deus, a humilhação dele para com Deus, diante de Deus. Muitas vezes a pessoa está numa situação de prova, de castigo, e não se humilha, não dá o braço a torcer, como se diz, não dobra os joelhos perante Deus. E aí acaba morrendo naquela situação e perde até a salvação da alma. Mas Manassés fez diferente. Ele mostrou humildade, mostrou reconhecimento, arrependimento, e Deus então prontamente agiu e fez o que ele jamais imaginava que fosse acontecer, que foi trazer ele dos ganchos da Babilônia, né? E aí ele pôde sentir toda a bênção de Deus reinar na sua vida. Como reconhecer a Deus? Notar que nada acontece por acaso, seja coisa boa, seja coisa má. Manassés observou que ele viu que aquela situação de opressão, que ele foi arrastado para a Babilônia, ali foi um castigo de Deus. Ele reconheceu que ali era a mão de Deus pesando sobre a sua vida. Deus nos agracia com bênção, mas também nos açoita com brandas ou com severas punições, nos corrigindo com o objetivo de aperfeiçoar a nossa vida. E não há outra forma de aperfeiçoamento, senão nos aproximando do que é perfeito, que é Ele mesmo. Então, essa experiência de Manassés, da vida de Manassés, ela nos ensina muito, conforme o que já foi falado. Então, isso é um grande ensinamento para nós. Manassés demorou muito a reconhecer Deus na vida dele. Tem gente que nem reconhece, morre e não reconhece. Aliás, a forma que Deus determinou de reconhecer é crendo no Senhor Jesus, né, depositando nossa confiança, a nossa fé em Jesus e servindo a Deus no nosso coração, tomando atitudes que agradam a Deus, mesmo nós errando, cometemos nossos erros, mas é aí que temos que baixar a guarda e dizer, ó Deus, está aqui minha vida, eu pequei, eu errei, eu magoei pessoas, eu quero que o Senhor me dê uma segunda chance para que eu faça o que eu não fiz antes, e assim Deus se mostra favorável para conosco. É uma experiência por demais agradável e que temos que procurar ter essa experiência se quisermos ver nossa vida mudar por completo. E tipo assim, mudar da água para o vinho, né? Para que a vida de bênção que nós tanto desejamos possa ocorrer em nós, né? Dentro de nós, no nosso entorno, em torno das pessoas que nós gostamos e assim por diante. E levar uma vida de paz até morrer, até a morte física, para poder estarmos à disposição de Deus e não perder nossa salvação em Cristo Jesus. Né? E em Cristo Jesus a gente não perde. Então, resta-nos a luta para estar em Cristo. Tá? Então é isso aí. Deus abençoe todos.